Oi, gente. Hoje trago para vocês mais uma história criminal que aconteceu aqui em Alagoas. Desta vez, uma situação ocorrida lá em 2003, em Paço de Camaragibe. Apesar do tempo aí em que o crime ocorreu, eu fiz questão de trazê-lo aqui porque ele ainda reverbera nos dias de hoje. Porque esse crime ainda não houve uma condenação aí do acusado, né? Já se sabe quem é o acusado, mas ele ainda não foi julgado pelo tribunal do júri, e com isso a família faz essa busca incessante por justiça, principalmente a filha da vítima. E a história dessa filha da vítima e misturada a esse imbróglio criminal que eu vou trazer aqui para vocês. Então, me acompanhe nessa jornada. Milena Palmeira tinha apenas 4 anos de idade quando presenciou o momento mais traumático da vida dela. Ela viu a própria mãe, que na época tinha 28 anos de idade, ser assassinada a facadas dentro de casa pelo próprio ex-marido, pai de Milena. O crime aconteceu em Paço do Camaragibe em 2003. De lá para cá, Milena passou a infância inteira convivendo com a ausência da mãe, passou a adolescência, chegou até a fase adulta e hoje, aos 26 anos de idade, ela ainda busca a condenação do próprio pai. Essa história começou lá em 2003. Era por volta de 12h30, uma tarde de domingo do dia 16 de fevereiro daquele ano, quando José Olímpio chegou até a casa de Jane Palmeira e iniciou uma discussão com a ex-mulher na frente da filha Milena Palmeira, de 4 anos, que se encontrava no local, e também na frente da mãe de Jane Palmeira. A briga foi gerada por causa dos ciúmes de José Olímpio, que na época tinha 46 anos, mas não aceitava o fim do relacionamento com Jane. Os dois estavam juntos há 4 anos e desse relacionamento tiveram tanto Milena quanto mais uma irmã dela, ou seja, tiveram 2 filhas. Mas eles estavam separados havia mais ou menos 5 meses, porque Jane já não queria mais manter um relacionamento com ele. Então, além dessas 2 filhas que Jane teve com José Olímpio, né, Milena e a segunda irmã, Jane também tinha uma 3ª filha mais velha de um relacionamento anterior ao relacionamento que ela teve com José Olímpio. No inquérito policial, ali nos documentos processuais, algumas testemunhas, como familiares e amigas, chegaram a depor para a polícia, dizendo que Jane havia sido agredida por diversas vezes, né, pelo ex-marido, sendo uma dessas agressões, gente, por causa de R$10. A mãe de Jane disse, por exemplo, que quando ele ia para a casa da sogra, né, para a casa dela, ele nunca demonstrou assim uma agressividade, nunca agrediu Jane na frente dos familiares, mas ele sempre deu sinais ali de que era muito possessivo. Uma outra amiga de Jane também chegou a depor na polícia e disse que ela tinha muito medo dele, né? Ela tinha receios do que ele podia fazer, tinha medo de que ele fizesse alguma coisa com ela ou mesmo com as filhas dela. Então, o que aconteceu naquele dia 16 de fevereiro de 2003, o dia em que Jane foi assassinada? Como consta nos autos do processo, Jane estava na companhia da ex-cunhada dela, mas uma ex-cunhada não irmã do José Olímpio, uma ex-cunhada irmã do ex-marido de Jane. Então, Jane estava acompanhada com essa ex-cunhada e as duas iam seguir para um supermercado. Nessa ida ao supermercado, a Jane pegou carona com o ex-marido dela. Então, vale destacar que Jane não estava mais com Olímpio. Então, pegou essa carona com o ex-marido dela, né, o primeiro ex-marido dela, e seguiu para o supermercado junto com a ex-cunhada. Em depoimento à polícia, essa ex-cunhada afirma que no caminho, né, no trajeto para ir ao supermercado, elas chegaram ainda a presenciar José Olímpio no caminho ali. E por presenciá-lo lá, elas
optaram por mudar a rota, né? Mudar o trajeto para que não existisse essa possibilidade de encontrar com ele novamente. Só que Olímpio viu Jane lá dentro do carro com o ex-marido e a ex-cunhada. Então, na volta, quando elas chegaram, José Olímpio mesmo que já estava ali e começou a brigar com Jane. E aí era brigando e Jane indo para dentro de casa, indo para o imóvel onde ela morava e ele seguindo atrás. Até que eles chegaram na parte que a gente costuma chamar de área, né? A área da casa, que é o primeiro cômodo ali onde fica a porta de entrada do imóvel. E ali na área da casa, a discussão foi ficando mais acalorada. Olímpio foi chamando Jane para dentro de casa, dizendo que queria conversar lá com ela, os dois a sós dentro do imóvel. Ela não aceitou, disse, olha, se você quer discutir essa nossa relação, a gente discute aqui na área mesmo. E isso, muitas outras pessoas ali, a vizinhança, já percebendo a movimentação daquela confusão. Então, no meio daquela acalorada discussão, Olímpio falou aquela clássica frase que todo homem que está prestes a cometer um feminicídio diz. Ele disse para ela, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Então, a vizinhança já estava percebendo a movimentação. E assim, eu não me recordo bem se a filha de Jane, a Milena, que na época tinha 4 anos, se ela já estava na área com a mãe, chegando com a mãe, ou se ela chegou junto com a avó, porque no momento da confusão, da discussão entre Jane e José Olímpio, a mãe de Jane foi chegando, ou seja, a avó de Milena foi chegando na residência e já foi presenciando a confusão. Então, eu sei que a Milena estava lá na área, né, presenciou parte da confusão, mas eu só não sei dizer exatamente se ela estava já com a mãe ou se ela foi chegando com a avó. Então, nesse momento, já presentes ali a Jane, que foi a vítima, José Olímpio, que foi o autor do crime, a filha do casal e agora também a mãe de Jane e a avó de Milena, todos ali presentes, ele sem se importar com a presença da filha e com a presença da mãe de Jane, simplesmente ele pegou uma faca que já estava com ele e começou a golpear Jane Palmeira. Então, ao mesmo tempo em que ele começou a golpear Jane, ele também encostou o corpo dela contra a parede. E aí, nesse momento, a mãe de Jane tentou impedir que as agressões continuassem e não conseguia. E ali, ao mesmo tempo, a própria criança, a Milena, com 4 anos na época, tentava impedir ali de todo jeito, com que a mãe não fosse mais esfaqueada, gritava, pedia para o pai parar e ele não parava. O único momento em que ele parou as agressões, cessou as agressões, os golpes de faca contra a Jane, foi o momento em que um familiar dela, que estava dentro de casa dormindo, acordou com a confusão, foi até a área, viu que a Jane estava sendo esfaqueada, pegou uma cadeira que tinha ali perto e aí jogou contra José Olímpio, atacando ele assim nas costas. Então foi o único momento em que ele cessou as agressões contra a Jane, porque nesse momento a mãe de Jane conseguiu pegar a faca da mão dele e jogá-la em um terreno ao lado da casa, que existia ao lado da casa. Então foi esse momento que ele conseguiu, que ele cessou as agressões. Durante, consta também, né, as descrições de como se deu a dinâmica do crime no processo, e aí diz que no momento em que ela levou as primeiras facadas, Jane tentava, ela estava contra a parede, então ela tentava se levantar, mas não conseguia. Tentava se levantar, mas não conseguia. Então os vizinhos já tinham percebido a movimentação, viram o que aconteceu, correram, pegaram Jane, e a levaram para o hospital. Nesse momento, José Olímpio saiu pela porta da frente andando, como disseram as testemunhas, ele saiu andando, pegou um carro
e fugiu. E Jane foi levada para o hospital pelos vizinhos, mas chegando lá, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Eu lembro que contei essa história de Milena na Gazeta Web, que é o site onde eu trabalho. E aí, em uma entrevista para reportagem sobre esse caso, ela me disse o seguinte. Ela me disse assim: eu lembro de tudo, foi na minha frente, na frente da minha avó e na frente do público, né? Disse Milena que apesar de na época ser bem nova, né, tinha 4 anos de idade, ela afirmou para mim que se recordava, né, das palavras que ela dizia no momento em que a mãe era esfaqueada. Então ela me disse assim: eu pedia para ele parar de fazer aquilo com a minha mãe. Então, passadas 2 décadas, Milena admite que a situação ainda continua muito difícil para ela e para a família. Então, ela disse, porque depois de tanto tempo que ele estava solto, foi preso agora. E a gente só quer justiça. Então, assim, Jane foi esfaqueada por mais de 10 vezes. Ao longo das investigações, diversas pessoas foram ouvidas pela polícia, como vizinhos, familiares e a própria mãe de Jane, que presenciou também o crime. Ao longo dos levantamentos policiais, ficou constatado que a vítima já estava sendo ameaçada por Olímpio, mas resistia às ameaças e se recusava a reatar a relação. Desde aquele fatídico dia 16 de fevereiro de 2003, José Olímpio matou Jane e foragiu, permanecendo assim por mais de 2 décadas. Nesse período, já ali no início, um pouco dias depois dele matar a ex-companheira, a Justiça de Alagoas decretou a prisão preventiva dele. Mas as buscas foram feitas pela polícia e não obtiveram êxito. A primeira audiência de instrução, né, que quando são ouvidas ali já na fase processual, as testemunhas, né, os depoentes, quando também é ouvido o próprio acusado, né, as testemunhas de defesa e as testemunhas de acusação, que é uma fase ali que vai antes do julgamento, para o juiz avaliar quais são as provas que tem ali no processo dos prós e contras o acusado. Então, quando foi realizada essa audiência de instrução, ela aconteceu no dia 14, aliás, ela aconteceu em 2014, ou seja, 11 anos depois do assassinato de Jane. A sessão aconteceu sem a presença de Olímpio, que 11 anos depois de matar a ex-companheira ainda se encontrava foragido. O tempo em que ele permaneceu foragido foi tão longo que a própria justiça chegou a suspender o processo por várias vezes. Então, gente, Olímpio só foi preso mesmo no dia 16 de outubro de 2023, exatos 20 anos após matar Jane Palmeira. Nessa data, ele já tinha 66 anos de idade. A prisão dele ocorreu na cidade de São Benedito do Sul, que fica em Pernambuco. Então, quando a prisão dele aconteceu, a justiça retirou a suspensão do processo para que os julgamentos, os procedimentos necessários continuassem da fase de onde o processo havia parado, havia suspenso. Em novembro de 2023, ou seja, um mês depois em que ele foi preso, e 20 anos, né, depois de ter passado 20 anos foragido, um mês depois de ser preso, a defesa dele pediu à justiça para que José Olímpio fosse para a prisão domiciliar, alegando que ele tinha enfermidades e que ele estava debilitado e o sistema prisional não oferecia tratamento suficiente ali para completa recuperação dele. E por incrível que pareça, o Ministério Público aceitou o argumento da defesa de José Olímpio, pedindo para a justiça, solicitando que ele fosse para uma prisão domiciliar.
Mas o juízo da comarca de Passo de Camaragibe, né, a cidade da região norte de Alagoas onde o crime aconteceu, negou esse pedido, mantendo a prisão dele, alegando que a defesa não apresentou provas suficientes que constatassem de fato que ele estava ali em uma fase debilitada das enfermidades dele. Além disso, o juízo daquela comarca alegou que o tratamento de José Olímpio para as enfermidades que ele alegava ter era feito por via oral, então ele podia muito bem tomar os remédios dele de dentro do sistema prisional. Com isso, em novembro de 2023, né, pouco mais ali, quase um mês depois dele ter sido preso, que ele ainda estava em um sistema prisional de Pernambuco, a Justiça de Alagoas autorizou a transferência dele para o estado de Alagoas. E o que eu achei muito interessante mesmo desse caso é porque é um caso que começou a ser investigado quando Milena Palmeira, filha de Jane, tinha apenas 4 anos de idade, que presenciou o crime. Então, uma menina ali inocente, que não tinha noção porque ela gritava, né? Ela dizia que gritava e pedia para o pai parar, mas assim, era uma consciência infantil ali sobre aquele caso. Então, é uma situação, uma história que começou lá quando ela tinha 4 anos de idade, né? Sem noção, muita noção do que tinha acontecido e que está culminando agora, né? O que culminou agora no pedido dela já adulta para ser inserida no processo como assistente de acusação. Ela pediu para ter acesso ao processo e pediu à justiça permissão para atuar como assistente de acusação. Então, começou lá quando ela não tinha muita consciência das coisas e hoje em dia ela está tão adulta, né, o suficiente para acompanhar o processo ali como assistente de acusação. E nesse período agora, quando o pai foi preso em novembro de 2023, né? Milena aí já é uma menina crescida, já tem seus 26 anos de idade, já está casada, inclusive já tem uma filha, enfim, é um processo ali que foi sendo construído conforme também ia sendo construída a vida de Milena Palmeira, detalhe, sem a mãe. E aí, na reportagem que eu fiz sobre o caso, que eu conversei com Milena, ela me disse o seguinte: é bem difícil, né, sobre a situação atual. É bem difícil. Vou ser sincera, depois que ele foi preso, após 20 anos, foi pior. Porque eu, que vivi toda a situação, tive que voltar para a cena, tive que voltar para o início de tudo. Foi como se minha mãe tivesse morrido recentemente. Foi uma ferida que sempre esteve lá, sempre lembro da minha mãe, sinto falta, além do peso de ele ser meu pai. E depois que ele foi preso, eu não tive mais paz, porque fico com medo dele ser solto. Foi o que ela disse para a reportagem que eu tinha feito sobre a história dela, sobre a história da mãe dela. É como se... Pelo que ela me falou, é como se a história ali, né, foi tanto tempo, 2 décadas com ele foragido, é como se aquela história, por mais que permanecesse ali presente, inclusive no subconsciente, é como se ela tivesse permanecido ali uma história adormecida, né? A história se adormeceu. E aí, quando ele é preso, é como se tudo voltasse ali à tona, né? Tudo despertasse, aqueles sentimentos, aquelas emoções que estavam ali guardadas, elas são retiradas ali de dentro como num turbilhão, né? Com um turbilhão de sensações. Então foi mais ou menos assim que ela descreveu o sentimento dela quando soube que o pai foi preso. Então, novamente, em dezembro, lá do mesmo ano de 2023, a defesa de Olímpio pediu a conversão da prisão preventiva para a prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. Dessa vez, o pedido foi direcionado à Justiça de 2º grau. E, novamente, a Justiça negou. Até então, desde que foi preso, desde que o crime aconteceu, José Olímpio nunca se pronunciou sobre o mérito da questão, né? Ele nunca se pronunciou sobre o fato de ter sido ele ou não, de ter sido ele de fato que assassinou
Jane, né? Ele nunca falou em confissão, nada disso, nunca se pronunciou. Somente em dezembro de 2024 foi que ele falou pela primeira vez sobre o mérito da questão, né, dessa questão de ter sido autor ou não, e no processo ele só se limita a dizer que os fatos não aconteceram conforme narrados nos autos do processo, ou seja, conforme foram narrados pelas testemunhas, pela mãe de Jane, né, pelas pessoas que presenciaram o crime. Então, uma outra audiência de instrução, desta vez uma audiência de instrução do julgamento, foi marcada para acontecer em março de 2024, mas foi adiada e aconteceu em abril do ano passado, com a presença dele, finalmente, e com a presença de Milena, né, da filha dele. O Ministério Público de Alagoas e a Defensoria Pública pediram a pronúncia de Olímpio para que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri. Já a defesa pediu a absolvição. No entanto, a Justiça acatou e aceitou aí o pedido do Ministério Público e resolveu pronunciar José Olímpio para o Tribunal do Júri. Então, ainda em 2024, em mais uma tentativa da defesa, né, os advogados de Olímpio pediram que fosse feita uma reprodução simulada do caso, ou seja, reprodução simulada é quando a polícia faz ali uma encenação, simula, né, como possivelmente foi a dinâmica do crime sob a ótica ali do acusado, sob a ótica das provas técnicas colhidas durante o processo. Então, a defesa pediu essa reprodução simulada, alegando que os fatos narrados no processo não condizem com o que de fato aconteceu. Mas, claro, a Justiça negou nessa reprodução simulada e marcou a realização do júri popular para acontecer no dia 10 de dezembro de 2024. E é aí que eu conheço, né, tomo conhecimento dessa história de Milena Palmeira. Porque o que é que aconteceu? Quando chegou no dia 10 de dezembro, todos já estavam postos ali no tribunal do júri, estava a família da vítima, a família foi com a camisa, com o rosto, né, de Jane Palmeira, pedindo justiça, pedindo pela condenação do réu. Milena estava lá, as irmãs dela estavam lá. Foi um caso que repercutiu muito na cidade, então moradores da cidade também estavam lá. Então, estavam todos apostos para o júri, as testemunhas, o próprio júri popular. No entanto, o magistrado constatou que o comportamento de uma das juradas era suspeita, né? E poderia ali gerar uma parcialidade, ou seja, a jurada fez alguma coisa que não foi descrita, né? Não foi dita ali, detalhada no processo, mas o juiz percebeu algum comportamento em uma das juradas que poderia deixar o júri parcial, né? Então, teria perdido ali, segundo o jurado, a imparcialidade do júri, que é o que deve reinar no júri popular, a imparcialidade. Então, o juiz acreditou que o júri poderia ficar ali meio que manchado, então ele preferiu suspender o julgamento. Então, com isso, o júri foi suspenso, e aí caiu como um balde de água fria sobre a família, né? A família esperou por 20 anos para que esse homem fosse preso. Ele é preso, passa ainda um ano nesse avanço das fases processuais até marcar o julgamento. E quando marca o julgamento, que estão todos ali apostos, já com a mão na justiça, o julgamento é suspenso. Quando o julgamento foi suspenso, teve um momento que ele, o José Olímpio, ele sai escoltado do fórum, sai escoltado pelos policiais. E aí, nesse momento, Milena está na porta do fórum, um pouco distante dele, mas pessoas que estavam ali em volta começaram a filmar a reação de Milena. Ela chorava muito,
pedia justiça, né, pelo pai, começou a gritar por ele, né, para dizer que ele foi o assassino da mãe dela. Então, uma situação realmente desesperadora e muito triste, que se apresentava ali naquela filmagem, Milena chorando muito e sendo amparada pelas pessoas que estavam ali próximas a ela. Então, esse vídeo meio que repercutiu, foi quando esse vídeo chegou em minhas mãos e eu quis entender melhor, né, qual era aquela história. E aí foi quando eu falei com Milena e descobri que, na verdade, é uma menina de 26 anos que há 20 anos, né, ou desde os 4, está ali esperando uma justiça pela morte da mãe e que até agora essa justiça não chegou. Então, para mim, em desabafo, Milena disse o seguinte, passou tanto tempo impune e ele está preso há 1 ano. Tenho medo dele sair e ficar em liberdade. Quem perdeu foi minha mãe e meu coração ainda está muito apertado. De verdade, meu coração está doendo e eu estou arrasada. Milena, desde que o crime aconteceu, quando ela tinha 4 anos de idade, ela passou a morar com a avó, aquela mesma mulher que também presenciou a filha sendo assassinada. De lá para cá, Milena conta que nunca passou por um psicólogo para enfrentar, né, esse momento que é o mais traumático da vida dela. Então, assim, imagina, cada um de nós precisa, é bom passar por um psicólogo, ter essas consultas, para a gente tocar a nossa vida da melhor forma possível, né? Imagina para uma pessoa como Milena, que presenciou a mãe sendo assassinada. Ela mais ainda precisa disso. Só que ela disse que nunca passou por um psicólogo. Então, em relação a isso, depois que o pai foi preso, ela conta que percebeu essa necessidade, né, de passar por consultas psicológicas. Então, ela disse assim para mim, agora eu vi que realmente preciso. Agora estou passando por isso de novo. Vou precisar fazer terapia, acompanhamento, porque não está sendo fácil. Eu não imaginava que iria sentir tanta dor. Estou com umas sensações diferentes. Então, preciso procurar um psicólogo, porque não estou me sentindo bem de verdade. Foi o que ela disse para mim. E aí eu consultei depois também, para fazer a reportagem, a comarca de Paço do Camaragibe, para saber se havia uma nova data aí para o julgamento de José Olímpio. A comarca respondeu que até dezembro, né, do ano passado, de 2024, ainda não havia uma nova data marcada para a sessão do júri que julgará José Olímpio. Depois, a defesa de José Olímpio me procurou para dar um posicionamento sobre o caso, né, sobre a reportagem que eu tinha feito. E aí a defesa de José Olímpio falou o seguinte: reconhecemos e respeitamos o sofrimento dos familiares e amigos e entendemos o legítimo desejo por justiça. Mas é importante ressaltar que a família do réu e o próprio réu compartilham desse mesmo desejo, que a justiça seja aplicada da forma plena, equilibrada e fundamentada nos fatos e provas que serão apresentados em juízo. O réu deposita total confiança no Conselho de Sentença e nos jurados da Justiça Lagoana, cidadãos comprometidos com a verdade e com a soberania dos vereditos. Essa foi a nota de defesa de José Olímpio. E por aqui finalizo a história de Milena Palmeira, que se cruzou aí com a história da mãe dela, Jane Palmeira, que foi assassinada em 2003 na frente da filha, quando a filha tinha apenas 4 anos de idade. Para resumir, hoje Milena Palmeira tem 26 anos, é formada em técnica de enfermagem, trabalha, tem uma filha, já construiu a sua família e o pai. Agora ela aguarda aí a condenação do próprio pai, que está preso, aguardando o julgamento preso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que apesar de triste, a gente sempre traz aqui
histórias criminais em Alagoas, tanto para despertar também esse senso de justiça, como no caso de Milena Palmeira, da família, né, que ainda não recebeu a justiça plena sobre esse caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de histórias que aconteceram aqui em Alagoas, que acham interessante que seja contada aqui no canal, é só comentar aqui nesse espaço, né, de comentários do YouTube, que eu vou dar uma analisada, dar uma estudada sobre o caso e trago aqui para vocês, ok? Além de comentar, também reage aqui, curta, compartilhe. Quanto mais pessoas reagirem ao vídeo, mais o YouTube entende que esse vídeo é interessante e mais ainda ele mostra esse vídeo para mais pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima história.